Seja bem-vindo à nossa série Construindo Confiança. Eu sou a Lara Caran e eu vou ser a nossa guia nessa jornada, mas como um bom viajante, eu espero que você participe e aprecie. Nós estamos no nosso 4º episódio e nós passamos por muita coisa até aqui. Nós passamos por temas como a separação da confiança com a autoestima para entender o que é cada um. Nós passamos por entender o que é o narcisismo e o que é que a gente faz quando precisa conviver com essas ditas pessoas difíceis. Nós passamos pela formação da nossa personalidade e por entender como desenhar os nossos limites, como olhar mais para nós do que para os outros nos momentos que são necessários, para que a gente possa entender os nossos sonhos, definir nossos caminhos, compreender como vamos formar nosso caráter. Olhar para dentro não é excluir o que está lá fora. E hoje nós vamos falar mais um pouco sobre essa ideia. Existe uma guerra que você vem lutando faz tempo. E alta é a possibilidade de você estar perdendo essa guerra. Eu me lembro muito de um discurso da Dilma em que ela dizia: nem quem ganhar, nem quem perder, ou quem ganhar ou quem perder, vai ganhar ou perder, todo mundo vai perder. Eu não lembro as palavras exatas, mas eu lembro que a conclusão é que todo mundo perdia. Isso me traz essa ideia de que quando a gente tem medo do confronto, medo da nossa guerra interior, medo da nossa formação de caráter, medo da nossa personalidade, como nós conversamos no episódio anterior, tudo isso faz com que a gente perca. E todas as nossas partes internas perdem. Ninguém ganha com esse medo. Um exemplo, imagina uma pessoa que acorda às 6 da manhã, às 7 da manhã já está no trabalho, trabalha até às 19 horas, depois vai para uma escola, para uma faculdade, fica até às 23, chega em casa, vai dormir, vai se arrumar para dormir, para acordar no dia seguinte às 6 da manhã de novo, e quando chega a sexta-feira vai para balada, e no sábado trabalha outra vez, ou então viaja no final de semana, ou então vai cuidar das coisas da casa, a casa que tem sempre muita gente, é sempre cheia de amigos, ou então vai para a casa dos amigos, enfim. Essa pessoa está sempre para fora, o tempo todo virada para fora. Essa pessoa não consegue sustentar uma ida para um mosteiro budista para o resto da vida. Não funciona dessa forma, a gente não passa assim de um extremo para o outro e consegue sustentar. Eu brinco que é como a gente frear um esqui. É preciso que você freie em movimento. Você não consegue parar simplesmente do nada de uma forma que seja saudável. E a gente vai ficar com essa ideia do esqui sempre para lembrar que nós precisamos mediar a nossa guerra entre corpo e mente. É uma diplomacia interna em busca da paz interior. A ONU criou uma vez um movimento chamado Eles por Elas. E a ideia deles era trazer à tona o fato de que se o movimento feminista não fosse apoiado também pelos homens, né, não se tornasse um movimento, deixasse de ser somente feminista e se tornasse um movimento pela valorização dos gêneros. Se isso não acontecesse, o máximo que o movimento feminista poderia alcançar seria inverter os papéis e deixar ruim para o outro lado. E ficaria bom para quem? Ao perceber isso, eles criaram o movimento Eles por Elas e chamaram a atenção para o fato de que não é um extremo ou outro. A gente precisa encontrar um equilíbrio. No dia que esse programa foi lançado, no discurso de abertura, tinha uma frase que dizia assim: como é que nós vamos discutir um problema que envolve a todos quando só a metade de nós foi convidado para participar? Ou só a metade de nós se sente à vontade para sentar na mesa? Essa pergunta, ela veio na minha cabeça no momento em que eu abri o editor para construir esse roteiro, porque a minha ideia era justamente essa. Como é que a gente vai chamar atenção para o fato de que não existe uma mudança usando só a metade dos nossos recursos? Como é que a gente vai se construir? Como é que a gente vai oferecer algo para o mundo quando só a metade de nós foi convidada para participar ou quando só a metade de nós se sente à vontade para participar? Existe um homem que ficou muito famoso por essa troca de extremos e o nome dele é
Siddhartha Gautama. Sim, ele mesmo, o Buda. Porque Buda, na verdade, não é um nome, é um estado. Significa desperto, acordado. E eu quero contar para vocês hoje a história do Siddhartha Gautama. A história do homem que se parece tanto com a gente quando o assunto é paz interior ou a busca dela. Então, vamos lá. Duas coisas importantes antes da história do Buda. A primeira delas é, nós vamos ligar o conceito das nossas 4 bolinhas que formam a nossa personalidade, da qual nós falamos no episódio anterior. Mas agora a gente vai ampliar um pouco esse conceito e nós vamos falar da Constituição Septenária, que é uma ideia indiana que representa muito bem a nossa personalidade, dividida aqui nos seus 4 estágios. Então aqui nós temos 4 tracinhos ao invés de 4 bolinhas, mas a ideia é a mesma, representa os mesmos elementos. Aqui na Constituição Septenária aparece uma outra imagem, aparece o triângulo, ou a ideia de que, para além de uma personalidade, nós também temos um lado espiritual. Nesse momento, eu não quero que vocês pensem sobre a diferença entre espírito, alma, ou comparem o espírito com algo religioso. Vamos pensar apenas que nós temos algo a mais do que a nossa personalidade. Tem algo além. Nós sentimos isso e muitas vezes nós não conseguimos expressar. A ideia das 4 bolinhas do nosso episódio anterior vem de Jung, então é uma ideia que vem da psicologia. A Constituição Septenária é uma ideia milenar que vem da parte espiritual da Índia. A gente vai relacionar esses conceitos, nós vamos fazer paralelos, muitos paralelos na verdade nesse episódio, e a gente vai entender o porquê. Mas eu gostaria que vocês tivessem paciência, porque é difícil falar sobre isso justamente porque nós temos pouco vocabulário, que foi uma das coisas que eu me propus aqui nessa série. Deixar os episódios mais longos, sim, falar sobre diferentes aspectos dos nossos recursos internos, falar sobre as diferentes partes do nosso ser, dando nome a tudo isso para que a gente consiga visualizar melhor o que é que está acontecendo. Se a gente não tiver essas imagens, se a gente não tiver vocabulário para falar, a gente vai continuar com essa angústia que a gente não sabe nomear. Então, a gente precisa de um pouco de paciência aqui nessas construções. Essa é a primeira questão. A segunda é que eu falei para vocês no primeiro episódio sobre uma série chamada Despertando da Crise de Sentido. Foi uma série criada por um professor canadense chamado John Vervaeke. Eu deixei para vocês lá no primeiro episódio essa fonte. E ele tem uma aula falando sobre Buda. E o professor John tem uma sensibilidade ímpar quando ele fala sobre Buda, porque ele é inclusive instrutor de meditação, instrutor de Tai Chi, enfim, o budismo está na vida dele há muito tempo. Por isso eu decidi nesse episódio pegar emprestadas as palavras dele, e quero deixar essa fonte aqui para vocês também, para ser justa com ele, para deixar que vocês pesquisem também ou assistam a aula dele se quiserem, eu inclusive recomendo muito. Portanto, a partir de agora, eu vou usar as palavras dele, e aí quando eu voltar a fazer meus comentários, eu vou sempre avisar vocês. Então, vamos para a história. Quando Siddhartha nasceu, o seu pai, que era o rei, ele fez vir todos os sábios da região. E foi profetizado, foi predito, que dos dois ou Siddhartha seria um grande rei, um grande líder político, ou ele seria um grande líder espiritual, alguém que faria realmente a diferença na maturidade espiritual da humanidade. O seu pai, sendo um rei e conhecendo a vida de um rei, queria para o seu filho que ele também fosse um. Então queria que esse fosse o caminho certo para o Siddhartha. E aí o que é que você faz quando você quer afastar uma pessoa da ideia da espiritualidade? O que você faz quando quer que a pessoa escolha o caminho material? Bom, a ideia dele foi: eu vou dar sempre tudo de melhor que o mundo material pode oferecer. Então diz a lenda que Siddhartha sempre tinha mulheres muito bonitas ao redor, a quantidade perfeita de comida,
tudo que era belo, tudo que era bom, ele nunca entrava em contato com absolutamente nada angustiante, nada que fosse preocupá-lo, nada que fosse amedrontá-lo. A vida era um conjunto de prazeres. E agora eu quero ler para vocês um dos comentários que o professor John faz nessa passagem. Ele diz assim: nós podemos aceitar isso como está, ou nós podemos recuar e fazer algo que você sempre deve fazer com coisas que têm um componente mitológico. Lembre-se que os mitos não são histórias irrelevantes sobre o passado. Eles são tentativas de fazer com que você se envolva agora mesmo com padrões perenes e contínuos. O palácio em que Siddhartha vivia aqui representa um modo existencial particular, um modo materialista, mais categórico e preocupado com a solução de problemas. Então nós estamos falando do palácio porque estamos falando do Siddhartha vivendo no palácio. O que isso representa? É aqui que o psicólogo alemão Erich Fromm fala sobre dois modos existenciais diferentes que todos nós enfrentamos. Novamente, padrões perenes, a necessidade de ter e a necessidade de ser. E essa é a diferença entre a nossa personalidade, que tem a necessidade de ter, e o nosso espírito, que tem a necessidade de ser. Vamos fazer essa diferenciação. Portanto, ter necessidades são necessidades que são satisfeitas de forma categórica. O que ele explica aqui? Nós podemos ter, portanto, um copo, uma xícara, enfim, algo no qual a gente consiga colocar água. Vamos até falar desse copo aqui, ó. Então, eu tenho aqui um copo. Eu posso substituí-lo por um outro copo se ele estiver danificado. É igual a todos os outros copos que eu já vi, que vocês já viram, e funciona muito bem, porque afinal eu posso colocar água dentro e eu posso trocá-lo sempre que eu precisar. Ele satisfaz a minha necessidade de beber água. Essa necessidade existe, é uma necessidade real. Eu preciso ter água. Se eu não tiver água, eu morro. Então, o modo ter, a forma categórica de olhar para as coisas e resolver nossos problemas, é muito importante para nós. É importante para a nossa sobrevivência. Só que não temos apenas essa parte em nós. Então, vamos deixar o copo aqui de volta e seguir na nossa história. Qual é a diferença entre o modo ter e o modo ser? As necessidades do ser não são satisfeitas tendo alguma coisa. Elas querem que nos tornemos algo. Então, por exemplo, você precisa amadurecer. Ou Aristóteles poderia dizer, você precisa ser virtuoso. Né? Isso não se encontra tendo alguma coisa. É encontrado tornando-se, em desenvolvimento. Então, são necessidades de desenvolvimento. Agora, de acordo com Erich Fromm, essas necessidades são diferentes. Aqui a gente não está falando de um movimento categórico, em categorias. Então, eu preciso ter água, eu preciso ter comida. Nós estamos falando da necessidade de se expressar. Então, não categoricamente, mas expressivamente, você precisa amadurecer. Você tem essa necessidade. E quem tem essa necessidade é o seu espírito, não a sua personalidade. Aqui, novamente, coloquem a palavra que fica mais importante para vocês, ali, que vocês entendam melhor. Quando você está apaixonado por alguém, você não quer simplesmente satisfazer uma necessidade física. Você está tentando satisfazer a sua necessidade de realização recíproca. Inclusive, é uma forma muito bonita de pensar sobre o amor. O que você está buscando é maturidade, o que você está buscando é desenvolvimento, o que você está buscando é significado. É muito diferente da nossa necessidade de só fazer sexo, por exemplo. E não há nada de errado com isso. Você pode querer uma coisa ou você pode querer outra. Aqui nós estamos falando da necessidade de amor. Diferente da necessidade de sexo, ela não pode ser tratada como algo físico. Porque se você colocar a necessidade de amor, a pessoa que você ama, em uma categoria, nós teríamos que tratá-la como a gente tratou aquele copo. Agora imagina que você olha para a pessoa que você ama e diz assim,
Eu estou apaixonada aqui por esse homem, João. E por que eu amo João? Eu amo João porque ele satisfaz as minhas necessidades, ele é igual a todos os outros homens que eu já conheci, e se ele quebrar eu posso facilmente trocá-lo por outro. Eu não fiz nada de bom para esse relacionamento, eu apenas tentei manipulá-lo e controlá-lo como eu faria com um copo. Funciona com um copo, mas para o relacionamento com o João eu, na verdade, acabei de destruir esse relacionamento. Eu acho que acaba ficando muito mais claro a gente perceber o quanto as nossas necessidades de ter, as nossas necessidades de ser, são diferentes umas das outras. O quanto a gente precisa olhar para essas duas imagens, entendê-las e saber dar a cada uma aquilo que elas precisam. Então nós vamos atender necessidades diferentes de formas diferentes. E eu tenho certeza que vocês vão lembrar da minha comparação do João com o copo aqui em todos os relacionamentos de vocês daqui para frente. Aliás, inclusive é por isso que a gente fala, usa palavras como essa: eu me sinto manipulado, eu me sinto controlado. Como é que em uma relação você se sente manipulado ou controlado? É porque você está tentando satisfazer, né, ou a outra pessoa, satisfazer as necessidades do ser, usando o modo ter. Lembram que a gente às vezes fica preso aqui nas nossas bolinhas e não sabe usar uma função? É a mesma coisa, a mesma ideia refletida aqui de uma forma diferente. A gente se limita, a gente também fala sobre isso, crenças limitantes, a gente fala sobre a sua personalidade limitada, enfim. A gente fala sobre esse desejo de expandir, esse potencial que a gente sente dentro. O que são todas essas ideias? É uma angústia de quem está tentando dizer: eu sei que tem algo mais dentro de mim e eu não consigo me relacionar com este algo mais. E Buda, na verdade, passou por isso também. Nós sabemos que no fim das contas, Buda deixou o palácio. Então ele tem um encontro com um homem doente, se pergunta o que é aquilo e descobre o que é a doença. Ele tem um contato com a morte, olha para aquilo e se pergunta o que é a morte. Ele começa a entrar em contato com outras áreas da vida que não são tão categóricas quanto as áreas que ele conhecia. Então Buda, quando ele deixa o palácio, o que ele faz? Exatamente o que nós falamos no começo desse episódio. Ele vai para o outro extremo. Então, se no palácio era sobre ter tudo, então agora ele não vai ter nada. Ele deixa de comer, ele deixa de se preocupar com a qualidade das suas roupas, como é que ele vai se vestir, aonde ele vai morar, ele não vai ter nada, possuir nada, enfim, tudo que era de um jeito, agora é de outro jeito, né? Então ele passa de um extremo para o outro completamente. E durante alguns anos isso acontece com ele. Eu estou resumindo muito a história aqui para caber no nosso episódio, mas o fato é, por que Buda desperta, né? Na verdade o Siddhartha, né? Por que o Siddhartha desperta e se torna o Buda? Porque em dado momento ele entende que a solução não era essa. Quando você nega algo, então antes eu estava no palácio e tinha uma vida no palácio, e agora eu vou negar tudo isso, passar para um outro extremo, eu ainda estou pensando somente na ideia do palácio. Então imaginem o seguinte, imagina que isso aqui é o palácio, né? Eu não estou nem olhando para isso aqui, eu estou falando sobre ter ou não ter coisas. Eu estou falando sobre estar ou não estar no palácio. Eu não estou nem colocando isso aqui à vista, trazendo para a consciência. E Buda percebe isso. Então ele nota que essa é a abordagem errada, que ele na verdade precisaria equilibrar, conciliar, integrar essas duas ideias, equilibrar o ter comida que ele precisa, equilibrar o ter água que ele precisa, com não ter o luxo que não era tão necessário. Então ele começa realmente a conectar essas ideias. Eu não preciso estar em um extremo, eu não preciso estar em outro. Eu preciso encontrar o caminho do meio, que na verdade é a grande essência do budismo. O que o Buda percebe é que o grande sofrimento dos homens está em tentar satisfazer as necessidades do modo ser dentro do modo ter. E a isso a gente chama de confusão modal. Guardem esse nome aí com vocês. Então, o que acontece com o nosso mercado, com o nosso estilo de vida de hoje? O mercado percebe isso.
existe uma necessidade de ser. Então existe uma necessidade de amadurecer. O que o mercado te diz? Toma aqui um carro que você pode ter. Eu meço se você é mais maduro ou menos maduro pelo carro que você tem. Mas isso não vai satisfazer a sua necessidade de desenvolvimento, a sua necessidade de segurança interna. Então o que você pensa? Eu compro mais um carro. É isso que a gente escuta o tempo todo. E isso também não satisfaz, então mais um carro. Eu vou comprando mais coisas à medida em que eu não consigo satisfazer uma necessidade que na verdade era do ser e não do ter. O carro não é mau. Ter um carro também não é mau. E talvez você precise ter dois, não é essa a questão. A questão é que a sua necessidade não era o carro. A sua necessidade era desenvolvimento e amadurecimento que vai gerar confiança e segurança interna, paz, felicidade, tudo que está do lado do modo ser. A nossa cultura manipula tudo isso e eu não tenho muita certeza que ela faz isso de forma consciente, porque na verdade está gerando um monte de problemas. Mas o fato é, estamos todos muito presos na ideia do palácio, na ideia de atender todas as necessidades da vida com o modo ter. Resultado, estamos todos em confusão modal ou confusão existencial profunda. E agora vamos voltar para os comentários do professor John. O que ele diz? O que acontece quando a gente está modalmente confuso e a nossa necessidade de maturidade não é satisfeita com o carro? Ou a nossa necessidade de amor, por exemplo, não é satisfeita com o sexo? Você persegue mais, compra mais, né? Isso que eu já vinha explicando para vocês. Então, estar no palácio é um mito que significa que a gente está tentando viver a nossa vida dentro do modo ter. Mas agora atenção, também é um desperdício passar o seu tempo tentando escolher entre um e outro e se culpando quando atende as necessidades de um modo enquanto deveria estar atendendo as necessidades de outro. Nós ficamos procurando quem é o herói e quem é o vilão nessa história, quando o grande inimigo é o exagero. E olha só que comentário interessante. Ele diz assim: o nirvana nada mais é do que a compreensão e a consciência da vivência do equilíbrio da vida. A partir daí, passamos a viver em equilíbrio com a natureza também. Nos entendemos parte do mundo e cumprimos o nosso papel nele. Ao fazermos isso, tomamos posse de todo o nosso potencial humano e nos tornamos 100% capazes de agir. Esse é o estado oposto do sofrimento. Eu vou até repetir essa frase. Quando nós nos tornamos 100% capazes de agir, este é o estado oposto do sofrimento. Agora eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Quando nós falamos, por exemplo, eu uso a expressão fulano ficou louco com a notícia. O que eu passei para você, na verdade, é que a pessoa ficou com raiva quando recebeu a notícia. Se você for ao extremo da raiva, então assim, né, quanto mais raiva, o que vai acontecer é que você vai ficar insano. Mas essas duas palavras não são sinônimas. Raiva é uma coisa, insanidade é outra. E aí eu uso a palavra louca. A mesma coisa acontece quando a gente fala de sofrimento. Quando a gente fala de sofrimento, o que normalmente você percebe, né? Como é que a gente traduz? É dor. Se você for ao extremo da dor, quanto mais dor você sente, mais difícil é agir. Mais difícil, né? Mais difícil de fazer as coisas. A gente chama isso de impotência normalmente, né? Não tenho potência de ação. Mas o que acontece aqui? Essas duas palavras também não são sinônimas. O contrário de sofrimento não é dor. O contrário de sofrimento é poder agir. Por isso que existe aquela frase tão conhecida, né? Dizendo que a dor existe, mas o sofrimento é opcional. O que a gente quer dizer é que por muitas vezes a gente vai passar por situações difíceis e que a gente pode até sentir dor. Mas sofrer é não saber como agir frente a essa situação.
E não sofrer, ao contrário, é saber como agir para resolver essa situação. É saber o que fazer para atender uma necessidade. E para isso a gente precisa entender primeiro que necessidade eu estou atendendo. Então, será que esse sofrimento não vem justamente da gente não conseguir identificar que necessidade eu estou atendendo para saber se eu preciso de uma categoria, se eu preciso de uma solução de problemas, ou se eu preciso criar sentido, se eu preciso de uma solução expressiva, eu preciso me desenvolver, me expressar e fortalecer a minha confiança interna. A desconfiança, a ansiedade e os nossos problemas de comunicação são sintomas de uma guerra interna entre corpo e mente. E quando a gente está em guerra, nada se desenvolve. Olha só o quão perigoso é isso. Nosso tempo vem estimulando uma percepção de conflito em algo que deveria ser natural para nós, que é a polarização. Tudo na nossa natureza é dual, e é tudo mesmo. A gente tem frio, calor, dia e noite, e a gente tem corpo e mente. Necessidades do ter e necessidades do ser. É interessante na história de Buda que ele percebe que quando ele tenta negar o modo ter, ainda assim ele está pensando dentro do modo ter. Ainda assim ele está agindo como se só aquilo existisse, fosse só um ter ou não ter. Eu não sei se vocês já tiveram contato com aqueles exercícios de PNL em que as pessoas dizem que a gente tem que pensar no positivo, e eles normalmente falam assim, não pense em um elefante rosa. O que acontece? A primeira coisa que você tem que fazer é pensar num elefante rosa e aí dar um comando para o seu cérebro, na verdade, não pensar no elefante rosa. Uma coisa vem logo amarrada na outra. Isso significa que a gente está conectado ainda com essa ideia. A verdade é que o modo ser, ele não quer ser o único na nossa vida. Ele quer apenas existir. Ele quer apenas ocupar o espaço dele, o espaço devido na nossa vida. Quando a gente imagina essa guerra, quando o nosso tempo estimula esse conflito, a percepção de um conflito, ou é uma coisa ou é outra coisa, a gente acaba por ter que fazer uma escolha que é impossível de ser feita. E aí, obviamente, se você tiver que escolher entre amadurecer ou comer, como é que você vai escolher amadurecer se você não comer, você morre? Eu vou dar um exemplo bobo. Eu nunca tinha entendido se eu era uma pessoa disciplinada ou não. Porque muitas pessoas falavam que sim e outras falavam que não. E eu me perguntava, como é que isso é possível, né? Até que eu entendi que a disciplina é a constância do nosso relacionamento com aquilo que a gente ama. Eu não sei se vocês sabem disso, né? Eu uma vez li também que o Leonardo da Vinci, ele normalmente pintava muito assim, muito freneticamente. E ele simplesmente parava e passava dias sem pintar, às vezes sentado numa pedra, enfim, ali contemplando. E depois ele voltava e continuava pintando freneticamente. E eu me lembro que quando eu li isso eu achei interessante porque eu tenho um pouco desse estilo também de me relacionar com o meu trabalho. Muitas vezes eu preciso de inspiração, eu preciso de contemplação, eu preciso sair daquilo e depois eu volto e continuo trabalhando freneticamente. Então, provavelmente, se você der para uma pessoa 10 dias para fazer um trabalho e os mesmos 10 dias para mim, eu vou trabalhar 3 dias muito loucamente, 3 dias muito loucamente e os outros dias eu provavelmente vou passar em intervalos de inspiração e contemplação, enquanto talvez a outra pessoa trabalhe os seus 10 dias ali mais equilibrado. Então, nós percebemos que existem estilos diferentes. Mas agora eu pergunto para vocês, e se a gente fizesse isso que eu e o Leonardo da Vinci fazíamos com uma criança de 2 anos? Dá para fazer isso? Dá pra gente alimentar a criança loucamente, daí passar dias sem alimentar a criança e depois voltar e alimentá-la também freneticamente? Não é muito recomendado, não vai ser muito saudável para a criança. E a partir daí a gente começa a perceber que existe a disciplina física, um modo de se relacionar com aquilo que é categórico e que eu preciso para o corpo, e uma disciplina do modo ser, aquilo que a gente faz para se relacionar com a parte que é da nossa alma, do nosso espírito, do nosso desenvolvimento, da nossa consciência, da parte mais elevada de nós. Coloque aqui nessa lacuna a forma como você compreendeu nesse momento o nosso modo ser.
A gente para de se comparar com as outras pessoas. Então veja, não é uma questão de se eu sou mais disciplinada que a pessoa que trabalha constantemente todos os dias. Não é mais sobre isso. É o quanto eu sei trabalhar a disciplina no modo ter e trabalhar a disciplina no modo ser. Aí sim eu alcancei a virtude da disciplina. Eu não deixei ela quebrada, eu não deixei ela valorizada só por uma metade. E essa é a grande essência desse episódio. É o que eu gostaria que vocês entendessem, que não existe nada bom ou ruim, melhor ou pior, tudo tem um espaço para existir dentro de nós. Eu vou até repetir essa frase, tudo tem o seu espaço para existir dentro de nós. Tem uma outra história também que uma vez eu ouvi e que me chamou muita atenção, assim, eu me lembrei muito quando estava escrevendo, que foi um rapaz, assim, eu estava ouvindo, participando de uma conversa, o rapaz estava contando a história, dizendo que ele teve um tio que fumava muito, e ele fumava tanto que ele começou a ter muitos problemas de saúde. Aí, assim, problemas gravíssimos mesmo, de perda da função dos órgãos, enfim, uma conversa até ruim, né? Bem pesado. E aí ele terminava dizendo que o tio dele fumou até o último dia. Então, até ele morrer, ele fumou. E a gente percebe que existe ali quase que como se fosse uma firmeza, né? Como se fosse uma fortaleza, como se fosse, de alguma forma, né, ali meio torto, algo bom que você sustentou até o fim. E aí ele estava comparando isso com a história de um outro homem que viu lá uma manchinha no pulmão e aí ficou com tanto medo, né? Ele usou a palavra covardia, que ele parou de fumar. E aí eu fiquei prestando atenção naquela história, eu achei aquilo tão interessante porque estava tudo tão fora de lugar, né? Será que essa covardia ali, como ele colocou, foi má? Será que o medo ali naquele momento foi mal? Será que aquilo que a gente classifica como bom ou mal, na verdade não tem a sua situação para ser bom ou mal? Porque a coragem, a fortaleza, a firmeza, a lealdade, ou seja lá que adjetivos que a gente queira dar para aquela primeira situação, não levou a nada bom. Na verdade, levou só a sustentação de um vício. Enquanto do outro lado, palavras que a gente costuma entender como negativas, como covardia, como desistir, como parar de, deixar de, na verdade, foram boas. E, inclusive, contém muita coragem, muita força, né? Deixar um vício para trás é algo muito difícil de fazer. Então, é interessante que a partir daqui a gente comece a perceber aquilo que existe dentro de nós, como é que nós chamamos aquilo que existe dentro de nós, o que significam essas palavras com as quais nós chamamos as coisas que existem dentro de nós. Tudo isso vai gerando uma paz, uma calma, uma tranquilidade para a gente na hora de conversar com as nossas emoções, os nossos sentimentos, que na verdade são dados muito importantes para a gente. É a forma como a gente percebe que está a nossa relação com o mundo. Então a gente se relaciona com uma pessoa, se relaciona com o mundo e sente coisas. E aquilo que a gente sente precisa ser nomeado para que a gente entenda. Senão a gente só fica confuso, de novo aparece confusão modal, confusão existencial profunda, essa angústia, essa sensação de que você não sabe o que fazer. E aí não saber o que fazer cai no sofrimento. Tem uma outra forma bem legal também da gente exemplificar essas ideias. Muitas vezes alguns líderes vêm conversar comigo e falam assim, eu preciso de mais diversidade na minha empresa, né? Ou eu preciso criar diversidade na minha empresa, eu quero, eu preciso, enfim. É uma necessidade do nosso tempo. E eu sempre faço a mesma pergunta. Com que propósito? Então, para qual fim? O que acontece de interessante é que assim, a única forma de nós fazermos, deixa eu pegar aqui uma outra cor, a única forma de nós fazermos pessoas diferentes trabalharem bem juntas, então aqui eu tenho, né, uma pessoa que é um quadrado, uma pessoa que é um triângulo, uma pessoa que é um retângulo, uma pessoa que é um círculo, pessoas diferentes trabalharem bem juntas é que elas estejam olhando para o mesmo objetivo. Essa é a única forma. Ficou horroroso, mas vocês vão guardar bem o conceito. Por quê? Porque pessoas diferentes, trabalhando por objetivos diferentes, geram conflitos. E por isso que a gente tem essa ideia
de que a diversidade é algo tão complexo, é algo tão difícil de manejar, de controlar e manipular, né? Porque na verdade a diversidade, ela é uma necessidade do modo ser. Existe uma necessidade de desenvolvimento, uma necessidade de propósito, uma necessidade de algo maior do que simplesmente pessoas diferentes trabalhando de formas diferentes, cada uma para o seu objetivo. E é isso o que muitas vezes acontece dentro de nós. Nós temos partes de nós que são diferentes, trabalham de formas diferentes, é importante que seja assim, só que se não existir um objetivo comum, se nós não tivermos uma visão para a nossa vida, se nós não tivermos um modo ser para conseguir orquestrar essas diferenças, vai virar guerra, vai virar conflito e nós vamos continuar achando que isso é complicado demais. Diferente de quando nós temos esse objetivo comum e que essas pessoas começam a se somar. Tem uma outra frase também que eu ouvi uma vez, foi até bem engraçado, porque me fez pensar nos meus pais, né? Meus pais são muito diferentes um do outro, assim, muito diferentes. Até a gente brinca que assim, se um te der uma opinião ou te disser que gosta de uma coisa, você sabe que o outro é totalmente o contrário, então eles são bastante diferentes. Aí eu tava lá naquela conversa e eu vi um pai falando sobre o seu filho. Ele falou assim, eu gostaria que ele fosse igual à mãe. A princípio essas coisas parecem um certo elogio, né? A gente ouve assim e fala, que bonito, né? A pessoa que vê, valoriza a outra pessoa com quem tá junto. Mas olha como isso é complicado. Esse filho, ele também tem características do pai. O que ele faz com essas características que não são valorizadas? Ele também rejeita? Ele também exclui? Então, que partes dentro de nós estão sendo rejeitadas ou excluídas? Lembram lá do discurso da ONU que parte dentro de nós não está sendo convidada para sentar na mesa e participar da discussão e construir junto a nossa confiança. Aceitar o que existe em nós, em que estágio estamos no nosso desenvolvimento, é o que permite a nossa autocorreção ou a autotranscendência, que na verdade são palavras sinônimas. Uma só foca um pouco mais na correção e uma um pouco mais no aprendizado. E antes de nós terminarmos esse episódio, eu quero fazer um parênteses aqui muito importante. Existem muitas pessoas que vão largar tudo, vou colocar aqui umas aspas. Existem pessoas que vão terminar seus casamentos, que vão mudar de cidades, que vão fazer transições de carreira muito repentinas. Existem pessoas que vão passar de um extremo ao outro. Bom, Buda fez isso. Não é um caminho errado. É apenas um caminho que em algum momento precisa acabar. Se você exauriu um extremo e passou para o outro extremo, em algum momento aquilo também precisa chegar no seu limite, para que você consiga unir essas duas pontas, equilibrar a sua vida e tornar essa paz interior não só possível, como altamente constante. Vai ser uma coisa que não vai simplesmente te abandonar. Quando a gente realmente aceita que a vida tem esses estágios, e talvez seja até a vida das pessoas com quem a gente convive. Talvez você esteja se lembrando de alguém ao ouvir esse episódio, alguém que passou por isso ou que está passando por isso, bem nesse momento. A pessoa parece que virou a vida do avesso, de uma hora para outra. Muitas vezes as pessoas não entendem nada. A gente usa muito a palavra surtar, né? Parece que a pessoa teve um surto e mudou tudo, enfim, ficou maluco. A gente coloca essas pessoas em uma categoria de pessoas que de repente escolheram o caminho errado da vida. Não existe o caminho errado da vida. O errado talvez seria não caminhar. Seria parar em qualquer dos dois extremos. Então eu deixo aqui essa mensagem para que você não sinta que isso é errado, caso esses sejam seus planos, ou para que você não sinta que fez algo errado com a sua vida e precisa voltar atrás. A gente vai caminhar sempre para frente, sempre em busca desse equilíbrio. E se você passou por esses momentos, uns dois extremos, se você está em um, se você está em outro, apenas se lembre que
O equilíbrio vai sempre conter os dois. Não é uma escolha. Nós precisamos dessa consciência, a consciência de que quem se foi e quem se é hoje são todas partes de nós. São partes de nós que viveram em diferentes momentos da nossa vida. O nosso estado masculino, mais expansivo, mais conquistador, é tão importante quanto o nosso estado feminino, mais introspectivo e mais consolidador. Nós precisamos dessas duas partes em nós. As duas são partes de nós e talvez nós tenhamos vivido isso em momentos diferentes da vida e estejamos pensando, qual dos dois sou eu? Eu sou aquela pessoa que eu era na adolescência? Eu sou aquela pessoa que eu era na faculdade ou no meu primeiro emprego? Eu sou a pessoa que eu sou hoje? Eu sou alguém que eu nunca conheci? Qual dessas versões sou eu? Essa pergunta ela pode ser perigosa, mas ela também pode ser muito poderosa. Se no final dessa resposta nós entendermos que a soma de tudo isso é o que nos permite transcender, se a gente não perder essa consciência, se a gente não se prender em algum extremo, e vem daí justamente esse sentimento de estar preso, de querer buscar liberdade, nós estaremos no caminho certo da vida, vivendo novas experiências, aprendendo e trabalhando o nosso caráter como devemos. Antes disso, a nossa personalidade ainda não está pronta para confiar. E sem confiança, ela não está pronta para se relacionar. É sobre isso que nós vamos falar no próximo episódio. Eu vou contar para vocês uma das coisas que eu vivi na Austrália, que eu na verdade nem achava que era possível e que hoje eu descobri que é muito mais comum do que eu imaginava. Em relação à reciprocidade e aos limites que nós conseguimos ou não impor às nossas vidas. Eu te vejo lá e, como sempre, eu agradeço pela confiança.